que não foram quitados. Bora falar agora sobre o consórcio Maracanã, que seguirá sob o comando da dupla Fla-Flu. Depois de uma licitação gigante, nessa quarta-feira houve a abertura dos papéis, das propostas financeiras. E a melhor proposta financeira foi da dupla Fla-Flu, vencendo, batendo Vasco e W Torre. Vale a lembrança de que o Fla e o Flu já haviam chegado ou obtido uma pontuação maior do que os concorrentes nas questões técnicas. Na parte financeira, diferença muito pequena. Proposta do Flamengo de 20 milhões e 60 mil reais por ano, proposta do Vasco com a W Torre de 20 milhões de reais fixos. Diante desse cenário, a dupla Fla-Flu será anunciada em breve, assim que o nome da dupla pintar no Diário Oficial da União, como responsável pelos próximos 20 anos dos cuidados do consórcio do estádio. Só para arrematar, ficou combinado também que o Flamengo será responsável por 65% das receitas e das despesas, os outros 35% ficando com o Fluminense. Quero falar agora sobre Gary Medel, que está causando tudo e mais um pouco no Vasco. Eita cara para arranjar confusão. Vou listar aqui alguns dos problemas que eu tive conhecimento que ele causou. O primeiro deles, chegou a sair no soco com um garoto chamado Cauã Peixoto, que é do time da base. Essa confusão aconteceu em Uberlândia, os caras estavam na concentração, o Cauã entrou no hotel, entrou no elevador onde o Gary Medel já estava com o telefone e não cumprimentou o Gary Medel, que deu um tapa forte na cabeça do Cauã. O Cauã não gostou, foi para cima do Medel e eles trocaram socos no elevador. Não parou por aí. Ele chegou a meter o dedo na cara do Alexandre Matos, que era então diretor executivo de futebol do Vasco. Ainda assim, ninguém teve coragem de multar o Medel pela falta de respeito e quebra de hierarquia. Teve uma terceira confusão, ele discutiu com o João Vitor no treino. O João Vitor não gostou da entrada que o Medel deu num atleta da base e foi cobrar o Medel. O Medel foi para cima do João Vitor e depois reclamou pro Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias. Ramon Dias e Emiliano protegiam o Gary Medel. E a partir dessa confusão sobrou para o João Vitor, que deixou de ser utilizado como titular em algumas partidas depois dessa briga com o Medel. A quarta confusão do zagueiro chileno. Ele quase foi preso por tentar agredir um guarda no jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil. Houve a necessidade de gente da 777 importante interceder para que o Medel não fosse preso. E o quinto, o estranhamento com Esforça, que foi recentemente contratado. Os caras discutiram de maneira áspera. Tudo isso ganhando 800 mil reais por mês. E nunca, ele nem sequer tomou uma multa, apesar de todos esses atos de indisciplina. O clima ficou bem ruim para ele, especialmente depois da saída do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Os atletas se juntaram para pedir a saída do Gary Medel. Quero saber como é que esse abacaxi será descascado pelo novo diretor executivo de futebol do clube, o Pedro Martins. Crefisa comprando 30% que a 777 é dona até então. Procede? Então, Adriano, essa informação foi publicada nessa quarta-feira pelo Gilmar Ferreira. Na segunda-feira, um amigo me procurou para contar que a Crefisa já havia feito uma proposta à 777 para a compra da SAF do Vasco. Eu mandei mensagem para uma fonte minha na 777, a pessoa disse que não era verdade, que não tinha essa informação. Foi por isso que eu cheguei a contar que José Roberto Lamáquia está muito atento aos movimentos entre 777 e Vasco para a compra da SAF do clube. Hoje o Gilmar traz uma atualização da minha informação publicada na tarde da última segunda-feira, tá? Olha o Maurivan, olha como o Maurivan escreve. Já falou da 771, no caso da 777. Tem bastante informação da 777, né? Só uma primeira observação, o contrato de patrocínio é com a Betfair mesmo, tá? Uma pessoa da 777 me confirmou que a Betfair era a empresa que fechou com o clube. 115 milhões de reais, não são 18, sim 19 meses de contrato. Na teoria, 72 milhões de reais por ano. Eu quero entender se há bônus nesses 115 milhões de reais divulgados. Sobre as várias outras informações, 777 passa por um momento financeiro complicado, foi barrada pela Premier League para a compra do Everton, foi acusada de fraude numa operação de empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Vasco notificou a 777 por uma suposta quebra de contrato. A 777 teria sido comprada por um outro parceiro, uma seguradora americana,
e ninguém fez comunicado nenhum ao Vasco. Isso estaria previsto no contrato como passível de rescisão. E aí, para completar toda essa celeuma, o Gilmar Ferreira ainda contou nas últimas horas que o José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, fez uma oferta para compra de 30% das ações do Vasco. E eu confesso que eu tinha ouvido uma informação semelhante, 100% na segunda-feira, fui checar com o pessoal da 777, o pessoal disse que não há proposta. E aí eu contei na segunda-feira à tarde para vocês, de forma exclusiva, que o Zé Roberto Lamacchia está acompanhando muito atento, muito de perto, essa possibilidade da compra da SAF do Vasco, tá? Piton, tem o Piton. Pode ser uma boa opção para a lateral esquerda do São Paulo. Não, a Dailton, a menor chance. O São Paulo não tem capacidade financeira para contratar um jogador como o Piton, que foi comprado pelo Vasco por 16 milhões de reais e hoje vale no mínimo 30, tá? Então, esquece. O São Paulo vai tentar contratar alguém, mas vai passar dificuldade, vai ser complicado, porque não tem grana. E qual a sua opinião sobre o dono da Crefisa comprar o Vasco? Cara, entre 777 e José Roberto Lamacchia, eu acho o Lamacchia muito mais capacitado. Cara, a 777 para mim é a pior SAF do futebol brasileiro. E aí uma curiosidade, né? O Lamacchia é palmeirense, a Leila vascaína. Então, se o Lamacchia compra a SAF do Vasco, a gente passa a ter um casal comandando as avessas, né? A vascaína comandando o Palmeiras e o palmeirense comandando o Vasco. Seria curioso. O Digo de Acari. Nicola, qual é a melhor opção de técnico para o Vasco? Cara, a pergunta é muito boa mesmo. Eu tentaria o Pedro Martins, que é o técnico português que os São Paulinos tentaram, que os torcedores do São Paulo queriam a todo custo. O trabalho dele é bem consistente por onde passa. Eu acho que seria um cara interessante. Ele tem contrato com o Algarrafa até junho, não vai ficar lá, multa de 2 milhões de euros. Muita gente está falando que o Pesolano está perto do Vasco. A informação que eu tenho de uma pessoa da 777 é que o Pesolano não será contratado. E eu não tenho por que desacreditar dessa pessoa. Nomes como de Carille, de Léo Condé, de Pepa, todos já foram descartados por essa fonte. Essa pessoa admitiu que existiram conversas com o técnico do Vitória de Guimarães, eu não conheço o trabalho dele, se eu te dissesse eu estaria inventando, tá? Gabriel de Souza. Verdade que o Vasco vai atrás de uma nova fornecedora de material esportivo, é verdade. Até porque a atual, a Capa, paga 600 mil reais por ano para o Vasco. A Capa oferece um percentual de royalties, mas esse valor de 600 mil por ano é uma grande piada. Especialmente se a gente contabilizar que o Flamengo embolsa 70 milhões de reais da Adidas, que a Nike paga cerca de 40 milhões de reais por ano para o Corinthians, que o São Paulo tem 25 milhões de reais da New Balance e o Atlético tem algo na casa dos 22 milhões de reais da Adidas. Então, o Vasco não pode estar atrás, especialmente por conta do tamanho da sua torcida, do engajamento e tudo mais. É verdade, tá, Gabriel? Os caras estão atrás, o contrato com a Capa se encerra em dezembro. Nico, o que você acha sobre as SAFs do futebol brasileiro? Wanderson, a pergunta é muito ampla, né? Porque tem todo tipo de SAF. Tem SAFs positivas, tem SAFs preocupantes, tem SAFs que são incógnitas. Eu acho que a SAF do Atlético tem tudo para dar certo, a do Galo. Porque são caras do mercado, são caras que têm conhecimento e são muito atleticanos. A SAF do Vasco com a 777 tem tudo para não dar certo. 777 é uma empresa com dificuldades financeiras, é uma empresa que não tem o Vasco como prioridade, toma muita decisão errada, que exclui gente que manja muito de futebol, como o Pedrinho. A SAF do Botafogo, aos poucos, a gente tem descoberto que ela deve demais. É louco isso, né? Porque, por exemplo, o Botafogo investiu 16 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique. E esse mesmo Botafogo foi condenado pela FIFA a 3 janelas de transfer ban, se não fizer o depósito da dívida que tem com o técnico Luiz Castro até 9 de junho. O Luiz Castro está completando quase um ano que foi mandado embora e o Botafogo ainda não pagou. E o Botafogo deve... O Botafogo não, o Textor, né? Deve para empresários, em comissões, ele deve... tem atrasado uma série de pagamentos. Isso me surpreende, porque eu não imaginava que fosse acontecer, não. Hoje, quarta-feira, o governo abriu as propostas, os papéis das propostas, né? E a proposta do Fla-Flu foi
R$ 60.000 maior do que a do Vasco W Torre. A Vasco e a W Torre ofereceram 20 milhões e a dupla Fla-Flu ofereceu 20 milhões e 60 mil. Eu confesso que quando eu olhei os números, eu pensei, nossa, que números próximos, né? Se você tinha que propor sem saber do outro, eu confesso que eu fiquei surpreso. Mas eu não tenho informação nenhuma, não tenho apuração nenhuma para colocar em dúvida essa licitação. E aí a dupla Fla-Flu vai ter direito a explorar o estádio pelos próximos 20 anos, tá? Vamos lá então, já vou trazer detalhes da licitação lá do Maracanã. Acompanhamos hoje todo o processo. Eu vi que tem muitos comentários no vídeo anterior, pessoas revoltadas com toda a situação envolvendo todo o processo dessa licitação. Já vou trazer isso para você, mas agora eu falo sobre Vasco e Vitória domingo, 18h30, esse jogo em São Januário. Última parcial anunciada pelo Vasco, 5.000 ingressos vendidos e o time terá a volta de Dimitri Payet. Ele retorna, ele que não esteve ainda em todos os jogos. Dos 5 jogos participou de uma partida apenas e ele volta à equipe, está treinando normalmente. O Hugo Moura vai cumprir a suspensão pela expulsão contra o Atlético Paranaense. E amanhã, 19 horas, o evento do anúncio do novo patrocinador Master, é uma Bet, né, uma casa de aposta, e o evento vai ocorrer às 19 horas, ali próximo do aeroporto Santos Dumont. E sobre a Crefisa, ela tentou comprar 30% das ações da 777, segundo o companheiro Gilmar Ferreira do Extra, mas a empresa norte-americana descartou e não quis abrir negociação. E a gente está sentindo que já alguém vai fazer uma grande oferta à 777, até porque as notícias que saem nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil também não são favoráveis. E isso deixa o torcedor vascaíno preocupado, o Clube de Regatas Vasco da Gama preocupado, o time não está ganhando, né? As contratações, a montagem da equipe não teve efeito até agora. Isso traz um inconveniente, traz um incômodo muito grande ao torcedor do Vasco da Gama. Comente aí, você acha que a Crefisa tem que comprar parte das ações da 777? Tem que fazer a 777 o que fez como fez o Ronaldo lá no Cruzeiro e vendeu para um cara que é, né, cruzeirense, como o Pedrinho do supermercado? Então, quero a sua opinião, deixa a sua opinião aí, ela é super importante para nós. Rapaziada, 777, né, envolvida em polêmicas atrás de polêmicas, né? Fica aí a dúvida se ela vai vender realmente 30%, né, das ações para a Crefisa ou não, ou até para alguma outra empresa, né? Não só os 30%, mas aos 70% que tem direito, né? E só aparece aí notícias ruins sobre a 777, né? Sendo colocada na justiça por acusação de fraude, né? Outros falando que ela está devendo, né? E fica preocupação, né? Porque ela tem que pagar um aporte de 270 milhões ainda nesta temporada ao Vasco, né? E vem falando aí atrás de notícias atrás de notícias, dizendo que a 77 está envolvida em polêmicas atrás de polêmicas, devendo dinheiro ou dando calote, né? E será que ela vai dar um calote no Vasco? Fica aí esse questionamento e a preocupação, né? Para saber o que vai acontecer, né? Ela chegou prometendo um mundo para o Vasco e até agora nada. E o Vasco continua na mesma situação das últimas temporadas, brigando para não cair. Então deixa aí sua opinião no comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí também.